Qual é o índice que quer que eu veja? S&P. Ó, tô meio gripado, dá um desconto, viu? Tô chupando o nariz. S&P mensal tá lá, PIB do mês anterior. Beleza? Suporte, resistência, trendline. Acho que eu falei dele anteontem, né? Semanal também não mudou, é o mesmo candle. Candle do diário atualizado. Esse marou o buzo ontem, né, com mínimo de alta, de pavio superior, fibra, etc. M5. Vou usar separador dos gráficos aí, vai ficar gravado, né? Ctrl Y, ele marca o separador por dia. Ou F8, comum, separadores de período. Estão vendo aí, ó? Tô marcando aqui, ó. Beleza? O preço ontem fez uma tentativa de romper o extremo do dia anterior. Confluía com 50 do mensal. Não conseguiu, fez um padrãozinho de 3 candles aqui. Deixa eu abrir o alemão. E abriu um gapzinho de baixa. Abriu aqui, ó. Né? Beleza? Posso seguir? Todo mundo me ouve? Câmbio? Pode seguir. Beleza. Abriu em baixa. Já foi testar a SMA de 21. O preço concorrente, a SMA de 21 e a de 200. Microfone, Getúlio, por favor. Posso seguir? Pode só pedir para Getúlio ligar o microfone, porque fica aquele barulho de cafeteira. Beleza, eu espero. Então, vamos. Seguindo. Tinha traçado uma primeira LTB aqui ontem. Então logo fez esse topinho. Respeito esse cara aqui. Né? Depois essa LTB foi rompida para cá. Eu arrastei ela para cá. Ficando assim. E aí eu fui dormir. Só estava eu e o Everson na sala. Houve o rompimento. Mais uma vez, restando essa turma aqui, ó. Deixou um candlezinho bonitinho, que é o meu preferido, com a estrela cadente. Lógico, o time frame menor, de repente não dá tanta confiabilidade, né? Então, esperaria, se tivesse acordado aqui, o desenrolar desse movimento, e, consequentemente, aconteceu uma primeira onda, embora você não goste, né? Uma primeira ondinha de queda, um pullbackzinho, confluindo com o range anterior, confluindo com o fundo anterior, atuando como resistência, e aí a SMA de 200 foi pro vinagre. Foi pro vinagre, ela vira aqui em Mato Grosso, foi pro saco. Agora a gente tem 3 topos sendo testados, e aí a analogia é a mesma do Getúlio, né? Perdendo esses valores aqui, ele vem testar essa turma mais longe aqui, né? A gente tem diário e mensal. Eu acredito que esse valor hoje deva vir buscar essa turma aqui embaixo. Então o gráfico está parado, está em 30,72 ainda. Ah, desculpa, por causa do alemão. Ele fecha aqui, né? Tá. É isso mesmo. Ele frisa a tela. Vou liberar. É estranho, meu já retestou, já quebrou, já rompeu, já desceu. Deu outra venda ali agora, né? Atualizado. Quer dizer, aquelas linhas que eu tinha marcado foram pro saco. Fábio? Peraí. Olha a venda que deu, bonito. Bom, vamos analisar a venda ali, minha gente. Aqui, né, pessoal?
aqui fica ao vivo, vamos dizer assim. Beleza? Beleza. Aqui, ó. Olha que legal, né? E aí, a considerar a FIBO do dia, a gente faz, né? Desse topo, acho importante, fechamento de ontem. Não é fechamento daí. Não é fechamento de ontem. Depende da corretora, né, Fábio? Porque está à esquerda do pontilhado. Sim, aí a direita do pontilhado é a abertura. Sim, a direita é a abertura, a esquerda é o fechamento prévio. Eu considero importante porque foi um candle de bastante força, né? Mas aí fica achismo, tá entendendo? Se Não uma entendi. coisa é você achar, outra Essa coisa é que ser seria um a minha padrão. dúvida. Não tem como, pô. Senão vocês vão começar. Aí fudeu. Posso puxar daqui. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça, é o seguinte, vocês têm que fazer o que o mercado faz. Entendeu? Então não adianta chegar e achar demais. Achou demais. Vai ter uma informação ruim onde não é todo mundo que está olhando. Então, esse aí é o problema. Assim, que acontece. Peguei daqui da abertura, pronto. Resolvi o problema. Então tem o fio braçado aqui. Veio até a LTA recente, né? Como aconteceu. Depois houve rompimento. E agora a FIBA atual está de branco aqui, porque faltou padronizar, tá? Mas é amarelinha. Esse pullback deu 61%, né? Então ele pode O 61% do FIBO do dia, né? Exato. É recíproco sobrevendido. Mas minimizando o zoom, eu acredito que ele deve buscar essa região aqui embaixo. Ó. Na casa de 3.045, né? Aí vem a dicasinha bunker, uns pontinhos acima para pegar o take. Quem viu meu vídeo ontem, né? Ah, que sofri daquele primeiro take, hein? Primeira operação depois de... Estamos na quarta semana de aula? Quarta, né? Quarta. Primeira operação, usando essa metodologia aí, eu fiz ontem. Eu consegui pegar 29 pontinhos, um gráfico praticamente igual, só que foi no Nasdaq. Dúvidas, pessoal? Puxão de orelha, professor? Não, puxão de orelha aí é tipo o seguinte, o gráfico diário você só está olhando o do anterior, e aí é importante a gente sair fazendo da semana. A princípio vai ficar meio loucão, mas depois vocês vão começar a entender. Quando a gente puxar para outra semana, vocês vão começar a entender. Beleza? Então, assim, isso. Linha de tendência, eu acho que tem que ser inteira, tá certo? Porque eu acho que para visualizar é melhor, pelo menos para mim. Então me passa aí que eu vou anotar. Eu fiz de acordo com o que o pessoal tinha pedido para não dar confusão. Porque a linha sólida já é um nível de FIBO. Vai deixar tudo sólido? Agora, o que eu quero pensar aí com vocês é o seguinte, o gráfico está aí. O que fazer? O que fazer? O gráfico está aí. Eu quero saber o que a gente vai fazer agora, em termos de possibilidades. Onde seriam as áreas de interesse? É esse o exercício que eu quero fazer com vocês. Onde estão as áreas de interesse? E aí eu não vou estar entregando de bandeja, porque eu quero que vocês pensem. Eu vou fazendo minhas correções e vou falando. Tá? Porque eu acho que o processo vamos dizer assim, não é a palavra correta, mas o processo criativo, ele é onde há o aprendizado em si. Tá joia? Que aí você poderia ser o processo de análise, no caso. Então, eu quero saber agora o que fazer. Onde estão as oportunidades? O que fazer? Onde vocês iriam atuar? Eu posso responder? Já? Não, claro, o gráfico vai ser você que tem que responder, né? Eu deixei 2 setangos marcados em azul ali. A tendência agora... Ô, Douglas, deixa eu fazer uma pergunta, Douglas. Pois não. O seu FIBO ali, você botou ele do topo do dia, né? E o fundo que você usou ali, qual é? Esse fundo que você botou porque fez 2 toques? Eu marquei aqui, ó. É esse retângulo azul aqui, ó. O início do dia tá aqui, certo? Olha o pontilhado do dia. E o final tá aqui.
Isso na hora que fizer uma inflexão, ele tem que trazer lá para baixo. Tá certo? Na primeira inflexão que tiver, você tem que trazer lá para baixo. Botar o zero lá embaixo. Tem que ajustar a fibra. O número mágico. Ajusta a fibra. Quando ele começar a subir, beleza? Quando ele começar a subir, aí o que é que se faz? Você ajusta a fibra. E agora, tipo, o que é começar a subir? Pega essa linha de tendência aí, de baixa. Vamos dizer, ele tem uma linha de tendência de baixa ou amarela. Ele poderia, do segundo contato, traçar uma outra. Tá certo? E aí, colocar exatamente essa linha de tendência para o rompimento do negócio, do preço para cima dessa linha de tendência, você simplesmente chegar e ajusta o fibra. Por quê? Para você entender onde é que pode ir na retração. E aí você tem os números bons, entende? Fábio. Melhorou? Entendeu, Natan? Basicamente isso. Agora que o preço foi rompido. Faltando uma LT curtinha, LTB curta aí. Eu vou alinhar depois. Eu estava na aplicação. Então, Vamos ver esse cara aqui agora. As possibilidades. O Douglas, uma LT que passa nessa M21 aí, curtinha. Sim. Já vai, patrão. Já vai, patrão. Viu, Fábio? Eu não poderia também fazer um canal daquela LTB lá de cima, prolongar, porque daí bate no fundo do canalzinho aí. Isso, Douglas. Estamos aí para atender, galera. A tendência agora, né? O Fábio pediu, é o preço agora atuar como uma resistência, da mesma forma que aqui atrás, que é o alemão, não? Vamos para o alemão. O alemão trava a tela. Você quer o alemão? Esse povo aqui agora ser retestado como resistência, porque a gente teve aqui 3 candles importantes, né? Uhum. Padrão gráfico, mais uma vez, não canso de falar, né? São 3 corvos praticamente, né? Indicativo de baixa. Da mesma forma que quando a gente tem o Bandlet Candles aí, 3 soldados brancos, no meu caso é azul, porque vai para o céu, e vermelho vai para a terra, para não falar diferente. Então, nesse cara aqui, possibilidade, de repente, é pensar numa operação na perda dessa mínima, desses 3 caras aqui, liberar o alemão para soltar o gráfico. E, consequentemente, candle de M5 estando fechado, vamos ver para onde que ele vai agora. Vamos abrir o zoom um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Não sei se a galera pegou as cores, né? Eu deixei na aula terça-feira. Eu acho que assim tá bom. Eu printei lá. Acho que ele poderia ir nessa LTzinha aí. Então a gente tem aqui, quer queira, quer não, uma regiãozinha já de fundo, né? Então, tracejada aqui, que depois eu vou corrigir no script, atuando aqui como suporte. E se chegar a brigar com esse pessoal aqui, ó, nós temos aqui a LTBzinha, que foi pedido para refazer agora no fatiamento, estava explicando no meu tempo. Conflui com a SMA de 21 e conflui com um nível de 50% do semanal. Né? Então, aqui, seguindo onda, né? Não tem jeito. Uma onda, uma correção, uma segunda onda de impulsão, de repente uma outra correção e, consequentemente, esse preço vai lá para o vinagre, mais uma vez, buscando... Espera aí. Essa turma aqui, né? Tem que ajustar pequenininha. Conflui aqui com mais um índice, mais um nível de FIBO, né? 261.8. Já atingiu o 61.8, chamado número mágico de Fibonacci. Então pode retrair aqui e, consequentemente, fazer esse zigue-zague. Pode perder esse fundo de canal que o Marco pediu para desenhar. A gente pode, daqui a pouquinho, pensar numa linha para cá para trazer um outro canal, né? E a gente fica com um canal menor, mais inclinado, estolado para baixo, para esperar de repente o rompimento desse canal, dessa linha aqui, né? Lembrando que a gente tem aqui fundinho importante, que foi topo, né? Que foi topo, que foi topo, que foi topo, que foi topo, que foi topo. Então,
Não é à toa que esse nível está aqui, 3061. Esse cara aqui. Ô, cacete. Esse cara aqui, ó. Todo mundo visualizando? Concorda? Ó. Resistência, 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 resistências, e agora pode vir atuar como um suportezinho aqui. Tudo bem. Beleza, Beleza, agora vamos lá. Eu quero saber na prática, objetivamente, onde é que você teria suas áreas de interesse e ia fazer o que aí? Se eu tivesse feito a operação de venda no rompimento desse cara aqui, eu ia jogar aqui embaixo. Não, eu quero saber o que é que você vai fazer. Agora eu vou fazer. Agora. Não, beleza. Você não vai fazer nada agora. Quando você vai fazer? Que momento você vai fazer? Onde é que estão suas áreas de interesse aí para fazer o quê? O GPS está na mão. Minha área de interesse eu acabei de marcar aqui, ó. Teria que perder esse cara aqui para vir embaixo. Está muito perto. Né? Temos uma basezinha de um canal vindo do movimento do diário. Eu acredito que aqui agora deva ser região de briga. Esse é assim aqui, como é que aqui. A direita do número mágico de fibra conflui com as 3 resistências anteriores. Então, na verdade, se você for parar para pensar, o preço está bem achatado aqui, ó. Nós temos aqui um range de 3073 para 3062, 11 pontos. Não paga nem a pinga. Então, isso aqui é sentar em cima da mão. Se romper, lógico, a gente tem parte para olhar compras, né? Ali ele não está agora dentro de um canal de estreita de baixo ali, onde a linha de cima conflui com uma SM de 21, né? Eu acredito que esperar o preço retornar até esse ponto, para daí ter uma tomada de decisão com algum candle que indique que ele vai seguir o canal para baixo, para daí sim buscar uma venda. Isso ao menos é o que eu estou enxergando aqui. Né? Isso aí. Certo, Estácio. Aqui, ó. Aqui, né? Marcado aí, ó. Base do canal mais curto e mais inclinado com a SMA 21. Eu acho que uma área de interesse muito boa para atuar seria nessa região aí do contar um FIBO de 100% branco do Douglas, que é o FIBO de hoje, né? Se você for olhar o gráfico direitinho, o que é que acontece? Ele tendência de baixa no dia, não é tendência de baixa no dia? Sim. Então, se ele for ali, seria como se estivesse fazendo, de fato, um reteste desse rompimento dessa região aí, que é importante. Você olha ali, ele ficou mais à esquerda do gráfico, ele ficou ali por um tempo preso, depois estourou e fez essa alta maior. Então, essa região daí, o que é que poderia ser? Uma região de venda. Então, tendência de baixa no dia, ele subiu, soca ali. Agora, ele precisa de quê? De um candle de reversão, né? Um pimbar ou engolfo. Nessa região aí, startaria uma nova venda. Então, o que é que em termos de região, o que é que a gente pode fazer dentro do gráfico hoje, na minha visão? Certo? Em termos de área de interesse, essa seria uma área de interesse para venda. Se ele rompe essa área e firma por cima, provavelmente ele vai firmar a alta novamente, vai buscar níveis mais altos. Tá certo? Então, para mim, essa daí seria uma área muito forte. Esse 3086 seria uma área extremamente forte aí e que definiria o dia. Tá certo? Fora isso, o que eu acho que vocês devem fazer é a questão do fatiamento. O mercado está excelente para fatiar. Tá joia? E assim, day trade, uma das coisas que vocês têm que ver é o seguinte: eu estou pegando poucos pontos. Eu estou atrás aqui de fazer mais operações de trade em si, pegando essa volatilidade que está grande. A volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, fica arriscando para um lado e para o outro. E eu acho que o mercado, nesse momento, na minha visão, ele está muito propício para operações de mais curto prazo.
Então, o que eu venho pegando? Eu venho pegando muita operação, $300, $400. Eu opero com 5 contratos do cheio. Beleza? Mas como a conta de vocês é menor, você pode ver aí essa questão aí de quantos contratos vai fazer. Vai pegar, talvez, $20, $30. Pessoal, pegou 5 operações de $20, $30, você faz de $100 a $150 no dia. $100, $150 no dia, num mês, vamos dizer que vocês conseguiram atuar em 20 pregões, o resto foi ali o ganho e perda, zerou, tá entendendo? Bicho, vocês têm aí $3 mil ganho. $3 mil ganho a preço de hoje dá 12 pau. 12 pau é um excelente salário. Beleza? Então, assim, são esses os pontos que vocês têm que pensar. O que fazer, tamanho de lote ideal para vocês, tá joia? Day trade não tem nada a ver com swing trade. Então, assim, essa questão de você pegar uma coisa maior, você não vai conseguir, vai se enrolar, porque existe a volatilidade do dia, muitas vezes você vai ser expulso no back. Beleza? Por isso a necessidade sempre de você atuar no day trade com lotes mais alavancados do que você necessariamente usa no swing position. O cara, para operar day trade e para ganhar dinheiro no day trade, ele tem que estar alavancado. Ou tem um capital legal, onde ele, sem alavancagem, ele consiga tirar uma grana boa. Então, existem essas duas coisas aí. Tá? Quando eu tenho uma grana legal, eu posso definir mais ou menos quanto eu quero tirar de financeiro. Eu quero ganhar $1.000 por dia. Pronto. Não importa para mim se eu estou alavancando, se eu não estou alavancando, se eu estou sendo careta para caramba, não. O que importa para mim é o meu objetivo. Então, assim, uma das coisas que vocês têm, de certa maneira, entender é isso. Primeiro, se desvincular do day trade em relação a movimentos maiores. Do swing trade em relação a movimentos maiores. Vocês têm que entender que no day trade, para ganhar grana, tem que alavancar e tem que pegar movimentos menores. Quando você pega movimentos menores, você dilui o risco. Tá certo? Porque o que é que acontece? Me liga o microfone, Douglas. Desculpa, estou bem gripado. Perdão. Nada, tranquilo. Então, assim, o que é que acontece nesse sentido? É menos risco você pegar um movimento, parte do movimento, tá certo? Do que você pegar um movimento completo. Pô, se eu saio, tô lá em São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, ou na Paulista, sei lá, tá? Tô lá com o rolecão no braço. Bom, se eu saio, eu saio de um prédio e vou para o outro prédio que é 100 metros à frente, a probabilidade de eu ser roubado com o rolecão no braço é muito menor do que eu pegar e andar por 1 quilômetro na Paulista. Tá joia? Então, essa seria uma analogia para vocês entenderem como funciona o day trade. Então, pensando dessa forma, surge a necessidade de vocês sempre alavancar mais, porque o que você quer é exatamente esses 100, 200 metros do negócio. Claro que você pode simplesmente também chegar e colocar o stop, como eu faço, por baixo, apertando. Chegou mais ou menos no meu objetivo, eu trago meu stop por baixo, abro espaço no meu take e deixo o mercado me expulsar. Beleza? Aí o que é que acontece? É como se eu tivesse simplesmente blindado o meu lucro, não entrego mais. É como se eu simplesmente tivesse feito o seguro do meu rolecão que eu estou ali na Paulista. Então, tanto faz para mim, entendendo? Eu andar 1 quilômetro ou andar os meus 100, 200 metros. Porque eu já fiz o seguro. E esse seguro no trade
é simplesmente você andar com o stop forçando para o teu objetivo lá e deixar o preço seguir, se assim ele desejar. Se o movimento for sólido, vai, se não, entrega ali tua grana e tu saiu lindo, maravilhoso, tudo tranquilo, massa, sem estresse algum. Essa seria, de fato, a dinâmica e eu gostaria muito que vocês pensassem e racionalizassem em relação a isso. Beleza? O que é que eu estou vendo aqui em relação a vocês? Aí eu vou dar um feedback. A semana que vem, por completo, porque pô, eu preciso entender onde é que estão os erros para eu direcionar as próximas 2 aulas para afiar vocês. Por isso, esse meu interesse de ver os gráficos de vocês, por isso o meu interesse de entender o racional de vocês. Porque sem eu entender isso, eu não consigo fazer nas 2 últimas aulas, e eu queria muito fazer a aula grande com vocês, beleza? E aí eu queria que Marco estava encabeçando isso, que ele simplesmente dissesse a data é essa, o horário é esse, e a gente vai meter o cacete. E aí a gente vai passar aqui 4, 5, 6 horas operando sem problema algum com a tela aberta. Tá joia? Mais ou menos eu já estou começando a entender onde é que estão os erros de vocês, dentro da amostragem que eu estou vendo. Beleza? E assim, tem alguns erros de marcação, eu acho que de certa maneira ainda estão perdidos em relação ao que fazer e onde fazer. Isso, de certa maneira, foi meio que de propósito que eu fiz, tá? Foi meio de propósito mesmo, porque eu passei, na verdade, toda a técnica para vocês, o que, na verdade, a caixa de ferramenta para vocês. A gente vem conversando no Telegram e vem conversando nas aulas em alguns momentos em relação ao uso da caixa de ferramenta. Mas vocês ainda, na minha visão, ainda estão meio perdidos no que fazer com essa caixa de ferramenta. A gente vai, nessas 2 próximas aulas aí, visualizar isso de forma clara. Então, primeiro aviso, Marco, tá? Fecha a aula, avisa lá o negócio pela amostragem que você já tem. Quem não respondeu, não respondeu. Problema deles, beleza? Então, marcar essa aula para a semana que vem, e data e horário pré-definido. Quem não conseguir acompanhar, pessoal, vai conseguir acompanhar a tela depois. Isso aí entendendo? Claro que não é o melhor dos mundos, mas, pô, paciência, né? Eu acho que já vai tapar muitos buracos ali. Vai ser uma aula mais longa, o cara vai ser tipo uma maratona no Netflix aí, o cara vai ter que rolar, tá? Passar lá as 6 horas. Provavelmente, em algum momento, vai ficar chato ou cansativo, porque é isso, analisar isso, é chato e cansativo. Feito eu falei para vocês, é boring, beleza? Operar, meter dedo no botão é massa, adrenalina, né? Mas não é apertar o botão que dá grana. O que dá grana é simplesmente você colher boas informações, é o processo chato que vai te dar grana. Beleza? Então, assim, basicamente isso, tá? No day trade, outra coisa que eu queria, isso eu já falei para vocês, é o seguinte: a gente tem 3 formas de entrar: áreas de interesse, candles de força, breakout. A gente sabe que o breakout é exatamente, ó, pô, tinha lá aquela área. Se você for notar aqui, ó, Douglas, eu vou pedir para tu liberar o mouse, tá? Pronto. Pronto, tá liberado. Você vê, ó, ele tinha aqui, ó, essa região de 3 toques aqui, e foi exatamente a região que ele fez aqui, na mínima do dia, que Douglas
marcou muito bem marcado, tá certo? E aqui ele rompe. Ok? Aqui daria uma venda para o breakout, porque ele está rompendo, inclusive, a média de 200 períodos. Então, isso aqui seria uma venda de breakout, uma área bem importante. Ok? Então, o que é que acontece? Ah, Fábio, falhou, ele veio aqui em cima. Não falhou, cara, porque se você olhar aqui, essa última alta dele aqui, onde está exatamente a MM de 200, de 21 aqui, certo? Ele veio exatamente no mesmo ponto e caiu. Então, o stop aqui provavelmente estaria acima dessa área daqui. Era onde eu colocaria o meu stop. Eu venho sempre no lado esquerdo do gráfico, procurando onde se colocar o stop. Ele pegou, novamente aqui, perdeu e foi embora, e o breakout foi excelente. Então, você tem essa confluência também dessa LTA nessa região aqui. Tá? Você tem MM de 200, você tem resistência, e nesse segundo momento houve a perda da LTA. Tá joia? Então, uma outra coisa que eu falo para vocês, por muitas vezes, quando você faz um breakout aqui, e você, de certa maneira, aloca mal e é estopado, você tem que ter um entendimento de que essa linha ela continua válida. Então, vê bem, quando ela novamente perde aqui, dá trade novamente. Então, se você for estopado aqui, por conta de uma alocação mal feita, você insiste novamente no breakout. Até porque a tendência é de baixa. Então, tendência de baixa, meu amigo, é socar para baixo. E uma região importante dessa tem que atuar. Então, nós temos exatamente, novamente elencando, nós temos região de interesse, que aí poderia ser um cluster de FIBO, com suporte legal, tá certo? Que aí vocês vão ver que a grande maioria das operações não vão acontecer nesses momentos. Elas são excelentes, até porque, como é um cluster bom, elas tendem a andar bastante, tá? Mas a grande maioria das nossas operações elas vão estar em breakouts e em fatiamentos, né? Que são breakouts também. Fatiamento bom é sempre a favor da tendência. Ele vem aqui, ó. Fatiei. Vamos lá. Desde o dia todo. Fatiei. Deu trade. Fatiei. Deu trade. Fatiei. Deu trade. Deixa eu ver. Aqui não, que aqui seria área de interesse, tá? Aqui não deu, ele caiu bem nessa região aqui, ele vem caindo bem. Então, sem estresse aqui, beleza? Então, ele deu 3 boas operações de fatiamento e uma boa operação de rompimento aqui de breakout. Beleza? Então, vê bem, você tem aqui, para quem trabalhou a madrugada, né? Eu estava dormindo, vocês também, mas tivemos aqui 3 oportunidades de fatiamento e tivemos uma de breakout. Teremos o dia todo para fazer isso, ok? Então, o dia todo para fazer isso vai dar grana. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, na avaliação do dia aqui, que eu colocaria. Eu colocaria o seguinte, o divisor de águas, para mim, entre alta e baixa, seria essa região. Beleza? Essa região, para cima, para mim é alta, dá para fatiar para cima, aqui para baixo, dá para fatiar para baixo. Beleza? Essa seria basicamente
o divisor de águas dentro do que a gente espera do mercado. Beleza? Em termos de breakout, o que é que pode ser feito aqui em termos de breakout? Beleza? Novamente, uma perda dessa região aqui de 61%. Por quê? Porque tem essa região aqui que é importante. Provavelmente ele vai buscar esses níveis aqui. Beleza? E aqui já dá uma venda interessante. Tem um nível de 50% aqui do diário. É importante, ok? Mas aí, ó, vocês têm um entendimento. Ó. Pegou, rompeu, bateu no nível de 50%, ou até antes, eu faria antes. Stop lá no BEP e deixa o cara aí. Beleza? Já com um take firme aqui, tudo direitinho. Então, essa área daqui seria uma outra área de interesse de breakout que eu teria. Tá certo? Enquanto tiver nessa situação, espera a alta, espera ele subir. Tá certo? Rompeu para baixo no fatiamento, vai vendendo, porque ele vai continuar a tendência. Se ele continua a tendência, a probabilidade é ele fazer um fundo mais baixo do que esse fundo aqui. Ele fazendo um fundo mais baixo do que esse fundo aqui, provavelmente ele já rompe essa região aqui que ele botou de breakout. E aí a gente vai pegar até um trade mais longo. Ok? Pessoal, não tem problema se você encerrar a operação aqui pelo meio. Zero de problema. O que é importante é você saber o quanto você quer buscar para fazer uma diluição entre o risco. Sempre pense naquela analogia que eu passei do Rolecão. Rolecão na Paulista, ok? Se eu andar de um prédio para o outro 100 metros, 150 metros, a probabilidade vai ser infinitamente maior do que eu segurar por 1 quilômetro andando com o Rolecão na Paulista para o cara me levar. Meu relógio. Ok? Então, isso é o estudo na prática que vocês têm que entender. Pô, você está na frente do computador, o que é que eu vou avaliar? Tendência, tá? O Marco traçou aqui o canal para entender, porque é um canal de volatilidade. Para quem canais de alto, canais de baixo, é simplesmente canal de volatilidade. Ok? Então, o que é que acontece? Novamente, aqui seria basicamente isso. Teria o fatiamento na tendência de baixa, o rompimento desse breakout, essa área de interesse aqui. Essa área de interesse aqui também, ele abrindo um candle de força nessa região para tentar uma alta, seria válido no meu entendimento também. Ok? Como ele está aqui, ó, Marco traçou base, extensão inferior, preço testando por baixo. Se ele abre um candle de força aqui e vocês quiserem atuar, que é um outro ponto que é bem importante, poxa, o que é que eu quero? Eu quero estar atuando sempre em linhas fortes, sempre a favor da tendência. Aí você vai definindo, poxa, se está contra se está contra a tendência, eu não vou atuar. Eu não atuo, Fábio, eu decidi não atuar nos pullbacks. Não me sinto à vontade, mesmo sendo áreas boas de interesse, certo? Mesmo sendo cluster. Isso não casa com a minha forma, com o meu mindset, não casa com o meu psicológico, tá? Eu vou ter bastante dificuldade, vou ficar nervoso, enfim. Então, isso são coisas que vocês têm que isso aí, tá? Nenhuma técnica vai ensinar você a superar e contra quem você é. Eu acho que você tem que pegar a sua caixinha de ferramentas e se adaptar simplesmente ao que você é. Isso é o mais importante, vai fazer você perder pouco tempo em relação ao trade, tá joia? E esse pouco tempo que você vai perder em relação ao trade vai te colocar em oportunidade que você vai fazer grana. Tá? Se você entra em confronto com você mesmo, vai dar cagada.
Então, isso, inclusive, é uma coisa que eu queria chamar muita atenção para vocês, tá? Então, assim, basicamente seria isso. Então, dito isso tudo, você sai marcando as arterias. Pô, vamos lá, cheguei aqui, né? Vamos dizer que nada disso estivesse acontecendo. Tendência de baixa. A tendência de baixa no dia. Fácil de ver, né? Preço abaixo da MM de 200 nos 5 minutos, tá? Preço abaixo da MM de 21 nos 5 minutos. Vou lá, olho objetivamente que o mercado está caindo mais de 1% lá fora. Então, a tendência de hoje é de baixa. Até o momento, é de baixa. Vou atrás de uma área onde defina o que é que poderia, onde poderia haver uma reversão dessa tendência de alta para baixo para me preparar. Até porque o mercado muda bastante no day trade, ele é rápido, e eu tenho que estar preparado para mudar a minha cabeça, estabelecendo áreas de mudança. Se você não estabelecer áreas de mudança previamente, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas. Ela fica sempre enviesada para um lado e vai tomando lapada atrás de lapada quando o mercado muda. Por isso que estabelecer sempre uma área de mudança de trajetória é importante. Beleza? E aí, ir fazendo. Pô, vou a favor da tendência, vou esperar esse cara subir na paz, vou ver onde é que ele vai fazer a inflexão, se vai ser aqui, se vai ser aqui embaixo. Ok? E aí, quando ele começar a subir novamente, eu vou traçar o meu fatiamento e vou atuar a favor do fluxo do mercado. Coloco o meu stop, se eu tiver errado, o mercado vai lá, me tira na paz e eu estou pronto para fazer uma nova entrada. Ajusto novamente o meu fatiamento para baixo, porque se ele deu um sinal errado, provavelmente eu vou ter que ajustar ele, e aí faço uma nova entrada a favor da tendência de baixa, caso ele permaneça abaixo dessa região aqui. Esse seria basicamente os pontos. Então, quando você faz isso, você prepara o seu dia. Você tem um entendimento de que ali seria uma área que seria divisor de água, aqui seriam as áreas de interesse para eu atuar através de candles, certo? Se eu quero atuar sempre a favor da tendência, o que eu posso fazer, basicamente, é aguardar o fatiamento. O fatiamento é a melhor forma de você ir a favor da tendência, ou esperar, no caso, essa região, o preço voltar nessa região aqui e abrir um candle de força para atuar na tendência. Aqui seria um ponto muito legal para que o preço voltasse e rejeitasse o fluxo de alta para fazer um novo fundo para baixo. Seria massa essa região. Essa região aqui eu atuaria, de fato, com candle, com price, com engolfo, com pimbar aqui. Ok? Então, assim, o que vocês precisam fazer, pessoal, antes de começar a apertar o botão, é simplesmente ir para esse trabalho aqui e estabelecer. Uma outra coisa que vocês podem fazer é tipo, vem aqui no texto e sai escrevendo tudo que vocês estão vendo no cantinho, enfim, tá? No cantinho do gráfico aqui, bota e sai botando. Tudo que vocês vão ver. Essa linha aqui do 3086 é um divisor de água. Essa aqui, tarará, tarará, eu só vou atuar sobre fatiamento. Deixa tudo aqui, as regras do dia, tudo que vocês vão fazer no dia, vocês deixam anotado. Porque isso vai servir para duas coisas. Primeiro, para orientar vocês. E segundo, para vocês, na hora em que errarem, que o trade der errado,
checa aqui do lado se vocês estão fazendo o que aqui está mandando ou se você está inventando moda. Geralmente, isso acontece muito. O cara define o plano e sai do plano. E aí, quando ele olha para cá e vê que está se arrombando, porque está saindo do plano, e se ele fizesse o que ele definiu do plano, ele estava ganhando, você começa a dizer, caramba, eu não posso sair do meu plano, eu não vou sair do meu plano. E aí as coisas vão mudando para melhor para vocês. Por muitas vezes, o processo de aprendizado está, infelizmente, na questão dos erros, né? Você precisa errar para você levar uma surra, vamos assim dizer. Meu pai me dizia muito para mim, ele dizia, Fábio, você tem duas opções. Ou você confia no seu pai e na sua mãe, você aprende o que a gente está te passando, ou infelizmente, meu filho, você vai aprender da pior forma possível, que é na rua. A rua não alisa. Você vai fazer merda na rua, você vai se arrombar, vai doer, o pessoal vai lhe machucar e por aí vai. Você vai fazer besteira, enfim, não vai ser bom para você. Mas paciência, ou você aprende no ambiente de amor ou você aprende no ambiente violento, tá certo? Então, a mesma coisa é isso. Infelizmente, no trading, as pessoas tendem a aprender apenas no violento. Por mais que você chegue, que você fale, que você puxe uma orelha, que você oriente, que você, poxa, seja sei lá, o mais amigo possível, eu ser o mais mentor possível, o mais profissional possível em relação ao ensinamento de vocês. Eu posso estar falando um monte de coisa, mas possivelmente na hora que acabar o treinamento, vocês vão fazer um monte de coisa diferente, porque vocês simplesmente acham que aquilo dali é melhor e vocês vão começar a levar lapada. E quando isso acontecer, vocês vão lembrar de Fábio, nessa 8ª aula, falando isso. Provavelmente vocês vão voltar para o treinamento, vou assistir a 8ª aula para tentar internalizar isso que eu estou falando aqui. Beleza? Então, dentro do que eu estou vendo, o que vocês estão fazendo, eu acho que o que eu poderia falar para vocês seria isso, tá? Seria a minha contribuição para o que eu estou vendo aí. Ok? Outra coisa, tradar, a gente tem que tomar principalmente no day trade, a gente está tendo um curso de day trade, vou falar de day trade. Day trade, ele vai te colocar em patamares sempre muito altos de ansiedade e de tristeza. E você tem que evitar essas emoções muito. Você só evita essas emoções com estratégia. Não tem outra forma de evitar. Tá certo? Então, vamos lá. Ansiedade no ato de apertar o botão e começar a tirar grana do mercado. Tá certo? Isso bate demais. E por muitas vezes você sai do plano para apertar o botão. Isso vai te trazer prejuízo. Tristeza por não ter seguido o plano, não ter alocado o stop, ter mudado o stop de lugar porque o preço veio para dentro. Tá certo? Não ter colocado o take, não ter tido a estratégia necessária de quando entra, aí vai fazer xixi ali, aí não botou o take, o mercado deu uma puxada, foi no take do cara, voltou repentinamente e já passou do stop que ele tinha definido, simplesmente porque ele não colocou exatamente no momento que ele abriu a ordem. Um xixi, pessoal, um xixi, pode tudo. Vá por mim, eu já passei por diversos problemas em relação a pegar um copo d'água. Por isso que eu tenho aqui, ó, minha garrafinha de água. Se eu estou com sede, eu venho aqui, pego minha garrafinha de água, boto na minha canequinha e tomo. Beleza? Porque se eu estou atuando lá no danado do day trade, eu tenho que estar 100% ligado
e ser 100% mecânica. Então, eu entrei numa ordem, eu tenho que colocar stop, take, tudo direitinho, bonitinho. Se eu for sair, eu tenho que checar se está tudo direitinho, bonitinho. Porque senão, toma ferro. Beleza? Então, assim, sigam um plano, Se possível, coloque o plano na tela, como eu aqui fiz. Tá? Regra 1, regra 2, regra 3, ou então diário do dia, o que é que eu vou fazer, está aqui do lado do gráfico. Beleza? E quando houver um erro, sempre checa o danado diário, para ter um pouquinho de raiva, para essa raiva simplesmente pegar, fazer você mudar em relação a esse tipo de postura de não estar seguindo o plano. Beleza? O que mais? O que mais? Vamos lá. Bom, basicamente isso, tá? Deixa eu vir aqui. Então, vamos lá. O que é que eu poderia escrever aqui? Tendência de baixo. Vou atuar só a favor da tendência. Então, vou atuar via fatiamento, atuando os pullbacks para cima, vou fatiando e vou vendendo. Beleza? Divisor de águas dessa região é 38,6 no dia. 38,6 provavelmente reverte para cima. Ok? Então, você sai fazendo todas as anotações aqui do dia, dentro da análise que você está vendo, e faz. Todas essas anotações, como a gente tem um grupo lá, se você acha interessante, sempre compartilha com o grupo. Pessoal, ó, dentro das minhas análises, o meu dia vai ser assim. Ó. Esse é o meu plano do dia. Beleza? Day trade, plano do dia. Day trade, sempre é plano do dia. Beleza? Vai compartilhando, porque por muitas vezes eu vou olhar, um colega vai olhar e simplesmente vai trocar. E essa troca, ela muitas vezes é muito rica. Tá certo? Principalmente se vier da minha pessoa. Tá joia? Então, vão fazendo isso e deixem anotado dia a dia, separado lá no períodozinho, dia a dia. Eu não sei se o texto fica correndo ou se ele fica estático lá no MetaTrader 4. Beleza? Mas assim, se for, deixa dia a dia, vira um diáriozinho, teu gráfico vai virar um diáriozinho rico pra cacete, para você simplesmente tá consultando o passado para estar evoluindo no futuro. Beleza? Então, assim, eu já falei para vocês onde estariam minhas áreas de interesse, o que é que eu faria, tá joia? E basicamente é esse o processo. É esse o processo. Há 3 formas de entrar, botem na cabeça. Temos 3 formas de entrar. Cluster, áreas de interesse, candles, price action, né? Candles de rejeição, pin-bar e engulfo. Né? Nós temos fatiamentos e breakouts. Isso é o que se faz no day trade. Basicamente, isso é o que se faz no day trade. Joia? Um outro ponto que poderia fazer é que você tem um range muito bem definido. Você compra e vende nos extremos do range. Compra no extremo inferior, vende no extremo superior. Beleza? Isso dá para fazer também. Ok? Então, assim, pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Vou abrir espaço para tirar dúvidas. Vamos lá. Dúvidas? Vamos fazer diferente. É porque é foda. Eu já falei o que é que eu faria. Provavelmente muita gente vai seguir. Não vou fazer isso não. Dúvidas? Dúvidas? Comigo não.
Todo mundo ninja. Fábio, posso dar um pitaco? Douglas. Pode dar vários pitacos. Vou voltar ao alemão aqui rapidinho. Vamos pensar nessa linha pontilhada que é o divisor do dia, tá? Tá. Vamos pensar que ela não existe. Vou deletar aqui. Aquela questão que você marcou da região de interesse fica fácil ver no dia anterior, né? Como é que tu fez isso, Douglas? Douglas? Como é que Oi? tu fez isso? Como é que tu fez isso? Eu peguei um retângulo preto preenchido. Ah, beleza, beleza. Aí tu vai puxando ali de lado, ele vai dando. Beleza, massa. Vou desfazer, né? Vou desfazer. Vou marcar ele de novo. Retângulo preenchido. Então vamos pensar que o dia de hoje não aconteceu ainda. Certo. Fica fácil definir o que você falou, né? Vou Fatiado. marcar Fazia aí. fatiado firme aí para cima, rompeu para baixo, tava vendendo. Vou marcar a região de briga, né? Se o Isso. pau pegar para cá, butina. Isso. Tudo, né? E se for para cima, chifrada. Os Traça touros. um LT para cima. O LT da onde, meu querido? Daqui? Lá de baixo, não, lá de baixo. Não. De baixo ali, ó. Onde está a média de 200. Não. Isso, daí. Daí. Exatamente. Fiquei louco Perfeito. para vender quando eu vi isso aí. Mas eu encerrei minha venda aí. Por quê? Porque Esse aqui, você viu? quando eu começo a operar de noite, eu tenho uma dificuldade. Eu vou lá, abro um trade à noite. No começo da noite mesmo, eu tendo a entrar pela madrugada. E aí, ó, me arromba. Eu tinha aula para dar, tinha que acordar de 4h30 da manhã para dar aula. Então, por isso que eu não peguei essa baixa, porque provavelmente eu teria pego essa baixa aí. Em cima do fatiamento só. Entendendo? Mas assim, conclua, vamos fazer esse exercício. Eu acho fantástico. E se todo mundo fizesse isso, para mim era do caralho. Entendendo? Mas vai, Du. O fatiamento só aqui, ó. Porque ele deu uma estolada aqui, né? Aí criou o range. Aqui não temos um fatiamento para baixo, né? Não temos um ponto aqui que ajuda, né? Não. Porque ele ficou de lado, né? Aqui esse range justamente o que você falou, é o delimitador de... O que me chamou a atenção ontem foi esse topo do diário aqui, e como o Michel me questionou lá no grupo, né? Esse conjunto de candles aqui, ó, que na prática forma uma figura de reversão. Interessante se esse cara fosse mais estreito e com um gap para cima, mas aqui é o indicativo de reversão. Temos um topo ascendente ao outro em relação, aí não tem jeito. Todo mundo olha, eu também olho. Temos uma divergência baixíssima de RSI. Não fiz nada aqui para fechamento do dia, né? Estava cheio de papel na loja também, não fiz nada. Mas aí veio o dia posterior, né? O preço já abriu um gapzinho para baixo. Aqui a abertura do dia está aqui, ó. Tá aqui, né, a abertura. Então já abriu para baixo, confirmou a figura. E aí, consequentemente, foi o que você falou, né? O restante do dia é ladeira. Beleza? Tô liberando para ti o controle. Mas assim, vamos lá. Eu achava que você ia fazer uma coisa diferente aí. Enquanto deixou preto, eu achava que tu ia puxando um retângulo de lado, ia vendo mais ou menos o que fazer. O que fazer agora? Vamos lá, deixa eu tentar fazer isso contigo. Não dá. Não funciona, não. Eu não tenho como puxar o retângulo. Não, eu só consigo fazer a última. Ó, por exemplo, eu vou marcar uma figura aqui, né? Desculpa. Eu só consigo desmarcar aqui, ó, fazer o antigo Ctrl Z do Word do último movimento. Então, se eu fizer isso aqui e, digamos, fizer a marcação da LT, vamos relembrar aqui. Se eu clicar para desfazer, ele só vai desfazer essa última movimentação. Então, ó, vou clicar uma vez, ele desmarca. Na próxima, ele não desmarca o quadrado, tá vendo? O retângulo. Faz o seguinte. Tem que arrumar uma ferramenta mais profissa. Faz o seguinte. Traça um retângulo preto aqui no próprio MetaTrader. Ah, tá. Entendi. Usando a mesma analogia que eu falei? Olha lá.
Puxa até o final. Pera aí, cacete. Olha. Vendo? Ele não dá efeito. Não dá efeito, não. Douglas, dá uma olhada ali que tinha uma opção lá, desenhar como plano de fundo. Talvez se desmarcar, será que ele não vem sobre? Eu nunca testei, mas pode ser uma opção ali. Vou achar ele. Deixa eu achar aqui. Não adiantou. Não resolveu. Tem 2 retângulos aqui, na verdade. Eu vou ter esse pequenininho aqui. Vou tentar remover. Se você jogar o gráfico para frente e for teclando aqui naquele PGDAO, você vai jogando ele devagarinho. Ele não funciona aqui, ó. Visualização, parâmetros, a opção de fundo aqui, ó. Não faz nada. Mas siga daí, Fábio. Eu acho que tem que arrumar uma ferramenta mais profissa. Eu não tenho nada aqui. Tô fechando o microfone. Beleza.